Olá amigos, pela primeira vez eu estou usando o YouTube nesse canal para colocar as minhas ideias, as minhas opiniões sobre o momento político que nós vivemos, a nossa sociedade, enfim, assuntos os mais diversos, tá? Quero convidar vocês a participar desse canal, compartilhando o vídeo com amigos, com grupos, com pessoas que vocês conheçam. Dê aqui embaixo um like dizendo se gostou ou não desse vídeo e tocar o sino caso queira receber depois outros vídeos que eu vou ficar postando pelo menos uma vez por semana. Estimulo que vocês também façam o mesmo. Nos últimos anos nós temos assistido uma comunicação cada vez mais horizontal entre as pessoas, emitindo suas opiniões, suas ideias, compartilhando sentimentos e expressão de ideias que possam contribuir para formar um país melhor, um mundo melhor, né, para todos nós, tá certo? Então, esse primeiro vídeo eu quis escolher esse tema chamado República dos Emojis. E o que danado é República dos Emojis? Bom, emojis, todo mundo sabe que é um pictograma que representa o sentimento, a expressão de um desejo através do WhatsApp. E eu escolhi isso por uma razão. Nós estudamos nos livros de história que a República Brasileira, desde a proclamação em 1889, ela teve 5 fases. A primeira exatamente desde a proclamação, em 15 de novembro de 1889 até 1930, quando o Getúlio Vargas ascendeu ao poder através de uma revolução, né, rompendo com o ciclo da política chamada República Velha, né? E a República Velha era caracterizada por aquela alternância de poder entre os coronéis não militares, sobretudo de Minas Gerais e São Paulo, que alternavam-se na presidência da República, apoiados por outros coronéis Brasil afora, tá? Inclusive no Nordeste. A segunda fase da República, portanto, é a Era Vargas, que vai desde 1930 até 45. A terceira fase da República é a chamada República Populista, que ascendeu o general Dutra, depois o próprio Getúlio Vargas voltando como eleito em 1951 e acabou, como todos sabem, se suicidando em 1954, em agosto de 54. Depois Juscelino Kubitschek, que foi o construtor, o idealizador de Brasília. Depois Jânio Quadros, que ficou um ano no poder e assumiu finalmente o seu vice João Goulart, que acabou culminando com a quarta fase da República, que foi o golpe militar e a ascensão ao poder dos militares, que foi de 64 até 1985. Em 85, inicia uma nova fase, última, chamada República Nova ou Nova República, com a chegada de Tancredo Neves, mesmo eleito por via indireta, que também acabou não assumindo o poder, como todos sabem, ele faleceu de uma diverticulite e assumiu José Sarney. A partir daí, todas as eleições diretas que nós tivemos para presidente, 1989, 1994, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Bom, mas e 2018 também não foi? Eu considero pessoalmente esse ano como um marcador de uma nova fase da República, uma sexta fase da República que os autores ainda não nominaram e eu coloquei como República dos Emojis, porque é uma república que se inicia hoje e que se expressa nas eleições a partir de uma mudança do comportamento do cidadão brasileiro na hora do voto. E essa mudança, podem ter certeza, não foi por fake news. Há uma discussão se as fake news foram um fator decisivo das eleições desse ano. Eu não concordo, tá? As fake news existiam antes das eleições, existiram durante o processo eleitoral e existem até agora, até hoje, sobre todos os assuntos, incluindo a política, né? Além do mais, as fake news aconteceram durante o processo eleitoral de todos os lados. Se você perceber no início da campanha, no primeiro turno, a quantidade de fake news envolvendo, por exemplo, Marina Silva, envolvendo Geraldo Alckmin e outros candidatos, era muito grande, porque era um período em que esses candidatos ainda estavam disputando meio que embaralhados ali na terceira posição. E à medida que a campanha avançou, polarizando entre a esquerda, Fernando Haddad, candidato do PT, e a direita, representado por Jair Bolsonaro, PSL, a quantidade de fakes desses candidatos se tornaram cada vez maiores, e de todos os lados. Eu pessoalmente participava e participo de grupos
de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, alguns com uma tendência majoritária à direita de Bolsonaro, outros mais à esquerda de Fernando Haddad, e eu recebia pessoalmente fake news de todos esses candidatos, de um lado e do outro, tá? Mas se as fake news não foram responsáveis pelo resultado eleitoral, a difusão de conhecimento, de expressão de opinião, de ideias de forma horizontal, essa sim foi a grande responsável pela mudança do comportamento dos eleitores nesse ano de 2018. Né? Até então nós tínhamos uma comunicação vertical, vinda dos grandes meios de comunicação, TV, rádio, jornal, que expressavam e acabavam induzindo a formação de opinião a partir de uma tendência, de um alinhamento editorial daquele grupo jornalístico, né, com uma tendência política, com um candidato específico ou outro. E quem não percebeu essa mudança ficou para trás. Um exemplo disso é Geraldo Alckmin, que apostou todas as fichas no Centrão para ganhar tempo de televisão, para poder ter tempo de debater e trazer as ideias ao público, e ficou numa posição pífia, dado o histórico do PSDB nas últimas eleições, na polarização que ele teve com o PT. Foi pífia, né? Foi pífio o desempenho, exatamente porque silenciosamente da grande mídia, da mídia vertical, as pessoas continuavam se comunicando através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, difundindo ideias e opiniões. Quem que está vendo esse vídeo agora não participou de um grupo de WhatsApp que durante o processo eleitoral ou saiu do grupo ou viu alguém saindo por discussões mais acaloradas com familiares, com colegas, com amigos, né? Apesar dessas rusgas, nesse período restrito da eleição, esse debate político em que as pessoas opinaram e deram a sua contribuição, expressaram o seu sentimento, foi sim fundamental para a gente formatar uma nova opinião e uma nova mudança do comportamento nas eleições de 2018. Então nós elegemos presidente da República, vários governadores, muitos deputados federais e senadores. Nós tivemos 80% de renovação do Senado nos 2/3 do Senado que disputaram esse ano, 50% de renovação na Câmara, muitos governadores que foram eleitos pela primeira vez que participaram da política. Em Minas Gerais, Romeu Zema nunca foi candidato a nada, é empresário, é um outside da política e foi eleito. Né? No Rio de Janeiro, o juiz Witzel também, da mesma forma, primeira vez candidato, começou a campanha em 8ª colocação e ganhou as eleições, e assim foi em muitos estados brasileiros, o que não se reproduziu também na eleição do Congresso Nacional, Câmara e Senado, também na eleição de presidente. A meu ver, os 3 grandes pilares que fizeram mudar o comportamento eleitoral esse ano por parte do cidadão foram, primeiro, a questão da segurança pública ou da insegurança pública. A criminalidade está solta e desenfreada no Brasil inteiro, não só mais nas grandes cidades, na periferia das grandes metrópoles, as pequenas cidades do interior do Brasil, do Nordeste, áreas que antigamente as pessoas tinham uma qualidade de vida pautada na segurança, de sentar na calçada à noite, de conversar com os vizinhos, não se tem mais. E a começar dos presídios, grandes organizações criminosas, com contabilidade, com toda uma estrutura, até de legalização do dinheiro roubado, das drogas, enfim, financiando muito das violências que acontecem do lado de fora. Então o cidadão cansou disso, e um exemplo nessas eleições de 2018 é exatamente a vitória de muitos candidatos ligados à área de segurança pública, da justiça, militares, policiais federais, a famosa bancada da bala, o próprio governador Witzel do Rio de Janeiro, um juiz federal aposentado, militar reformado da Marinha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é militar reformado, muitos senadores, muitos deputados ligados à área de segurança pública, exatamente por esse sentimento. O segundo grande pilar, a meu ver, é exatamente a corrupção. Corrupção que atingiu todos os partidos do espectro ideológico da esquerda à direita dos últimos anos. Obviamente que o PT acabou sendo o mais público, né, em termos de evidência e de quantidade de pessoas envolvidas, mas porque esteve no poder nos últimos anos.
Mas essa realidade de corrupção encontrada no Partido dos Trabalhadores não foi diferente, ou não está sendo diferente, de outros partidos. O eleitor percebeu que, no fim das contas, o PSDB, o PMDB, o PT, o PP, são siglas distintas, mas representam um mesmo modus operandi, uma mesma formatação nessa República Nova, em que os cargos do Executivo eram trocados por votos no Congresso, onde deputados recebiam mesadas para votar alinhado com o governo, onde se indicavam ministérios a partir da indicação de um partido, de um grupo partidário, de centro, de esquerda, de direita. Então esse modelo realmente está ultrapassado. E o resultado das eleições esse ano mostra exatamente isso. O que nós vamos assistir daqui para frente é uma nova república onde esses candidatos eleitos, o presidente Bolsonaro, governadores, mas também os deputados e senadores, precisarão ter um novo comportamento, porque estão certos de que o cidadão brasileiro está atento, está de olho, não é, no comportamento desses representantes eleitos. E se eles continuarem a fazer a mesma política da República Nova, que agora está ultrapassada, com certeza nas próximas eleições eles também serão alijados do processo político. Por isso que eu digo que a partir de agora, e tão logo, nós vamos assistir que a sexta fase da República Brasileira se iniciou no ano de 2018 e vai começar com um eleitor bastante ativo, maduro, consciente e fiscalizador do comportamento da classe política. E o WhatsApp, o YouTube, o Facebook, as redes sociais, essa forma de conversar e dialogar de forma horizontal é sim a grande responsável pela mudança dos rumos desse país, do comportamento cidadão e, consequentemente, numa esperança de um país bem melhor, tá? Grande abraço a vocês e até a próxima semana com o próximo vídeo. Grande abraço.